Tá. Hoje, na paz do tal João de Santo Cristo, irei analisar o capítulo 1190 de One Piece. Antes de tudo, a coisa mais interessante e que também me incomoda é o que o Gaban ensinou para esse pessoal. Quer dizer, ele ensinou alguma coisa? Lembra quando Loki diz que não sabia explicar o seu poder, mas agora entendia como usar e sabia que poderia derrotar os Cavaleiros Sagrados? Isso realmente não rendeu em nada. Zoro, que estava lá ouvindo, não aprendeu nada de novo, Sanji muito menos. Loki não fez nada diferente, a única coisa boa foi a sua resistência, mas demorar para morrer não é uma grande evolução e o Luffy, maluco. O pessoal que reclamava do Luffy na quinta marcha por não passar seriedade nas lutas deve estar pirando. Claro, não foi exatamente isso que o Gaban diz, em resumo, o que Gaban diz é: antes de se divertir lutando, primeiro você tem que ser forte o suficiente para isso, ou então, você vai foder com todo mundo. E o Luffy não parece preocupado em ser fraco, ou seja, ele não estava levando a luta a sério. O que não é lá grande coisa. Ninguém morreu porque ele está, de certa forma, brincando. Inclusive, para quem acha que o limite do poder do fruto já foi alcançado só porque o Luffy diz que está no auge, ou que essa é a forma que se sente mais livre, lembre-se, ele saiu da escola dizendo que comeu o suficiente e podia sentir que não perderia para ninguém. E olha como ele terminou. Mas enfim, cada um acredita no que quer. Eu acho que ainda existe o que aprimorar porque é uma zoan mística. Esse tipo de fruto sempre tem um poder base e um extra. Se Nika não possui uma forma específica, então o poder base é o corpo de borracha, ou seja, falta o poder extra e Luffy não tem como acessar esse poder, porque ele acredita que a sua fruta é uma paramercia da borracha. Isso pode estar limitando ele. O único problema para isso é, como Luffy vai descobrir que a sua fruta é uma zoan mística e quem vai ensinar os verdadeiros poderes que essa fruta pode ter. Talvez o Vegapunk, mas acho difícil. Também pode acontecer dele nunca descobrir e ficar essa brecha para o Oda fazer qualquer coisa. Até porque, o poder extra do Luffy me parece ser a manipulação da realidade, pelo menos é a impressão que tenho. Enfim, voltando ao ponto do incômodo, além do Gaban, aparentemente, não ter ensinado nada para ninguém, vamos ter o sermão que foi legal, mas também passou uma mensagem ruim. Se o futuro do bando precisa do Luffy, fudeu. No final, tudo se resume a ele. Exemplo, ninguém precisaria derrotar ninguém em Elbaf se Luffy fosse capaz de derrotar todo mundo. Zoro, Sanji e qualquer outro personagem perderiam a função de combate. O Zoro e o Usopp perderiam função no bando, para que um atirador e um espadeiro se o Luffy resolve tudo. Zoro passaria a ser o estoquista e o Usopp iria trabalhar como assistente do Frank. Será que isso é um futuro legal? Obviamente, estou sendo apocalíptico de propósito. Luffy nunca será o responsável por derrotar todo mundo. Ou seja, Elbaf é a última chance dos membros fracos aprenderem Haki. Se saírem de Elbaf sem isso, quer dizer que o futuro será isso mesmo. E esse nem é o maior problema, já que Luffy acabou de se tornar a criança da profecia e Imu o alienígena que veio colonizar o mundo, então acredito que muita gente está chorando. No grupo de One Piece que acompanho, ninguém está falando nada. Um silêncio ensurdecedor, um pouco triste, mas certas coisas são inevitáveis, a gente já sabia da profecia, só não esperava que a profecia seria exclusivamente para o Luffy. Quando o Crocus fala milhões de anos atrás, parecia que o bando estava esperando um grupo que iria superá-los. Porém, nem com reza braba esse bando do Luffy vai superar o bando do Roger. Enfim, falei demais. Agora, vou entrar no mangá e analisar essa loucura. Loucura que já começa na capa, Shanks assando peixes para gatos. Claramente, isso está acontecendo na Vila Fuxa do Luffy, já que ele está junto. Porém, Oda meteu que é uma ilha portuária, dando a entender que é outro lugar. Bom, o capítulo, aquele cuja morte é comemorada começa numa cena que demorei para entender. Fiquei confuso se era Gaban que tinha empurrado Imu ou se Imu empurrou Gaban. Acredito que a versão certa é a última. Gaban foi empurrado. Desse ponto em diante, tem vários detalhes interessantes. Primeiro, vemos Imu mostrando cansaço, com a respiração pesada. Claramente, ele está ofegante, mas mantém a mesma expressão blasé de sempre. Enquanto isso, numa cagada monstruosa, o galho fatiado onde Luffy estava preso cai perfeitamente, empurrando as espadas com tanta força que elas simplesmente pularam para fora do corpo. O cara rolou um 20 no dado e ainda jogou dinheiro na mão do mestre. A rolada foi tão sinistra que Imu tentou pegar Gaban de bobeira usando o grito de agonia do Luffy, mas nem isso funcionou. Já que o haki da observação está ligado no nível salve o meu protagonista. A forma que Oda tenta esconder isso é com a pose de Gaban na árvore.
Em primeiro lugar, ele coloca o Gaban numa postura muito foda, não é nada demais, porém, o maluco é um velho que tomou 6 tiros no peito e isso faz essa cena ser bem foda. Em segundo lugar, ele confirma que Imu não pertence a esse mundo. Faz isso de duas formas diferentes. Primeiro coloca Gaban dizendo que Imu não parece alguém desse mundo e em seguida diz que conhece o mundo. Essas duas afirmações fazem com que Imu coloque todo o seu foco nele. Gaban deixou de ser um intrometido e se tornou alguém que merecia a sua atenção. Isso era exatamente o que Gaban precisava. Um tempo livre para dar um sermão no Luffy que estava lutando como se isso fosse uma briga de rua aleatória. Fica muito óbvio que Luffy não estava levando a luta a sério, mas não consigo achar ruim. A partir do momento em que Oda criou essa limitação, também criou um problema. Um problema que foi criado no arco de Marineford. Já coloquei a culpa do problema no arco da Big Mom, mas a verdade é que ali a gente só teve o reforço disso. Entretanto, é em Marineford que Luffy pensa em desistir de ser pirata porque não conseguiu salvar o próprio irmão. Jinbe o convence a voltar e esse problema foi mascarado. Ele quis parar por se sentir fraco, mas voltou porque ainda tinha o bando o esperando. No arco da Big Mom, isso volta sendo reforçado com o Luffy dizendo que iria desistir de ser o rei dos piratas se o Sanji não estivesse no bando. Isso automaticamente dá vida a um problema. Se o Luffy iria desistir se o Sanji não estivesse junto e já tentou desistir quando o irmão morreu, o que vai acontecer se alguém do bando morrer? A resposta mais óbvia, o Luffy tem que desistir do seu sonho automaticamente. Só que, a partir daí, qualquer perigo perde o sentido. Não só perde o sentido como cenas ridículas e sem lógica passam a existir. Desde Egghead, Luffy não parece levar as lutas a sério. Desde Egghead, os inimigos têm uma dificuldade terrível de causar machucados aos membros do bando. Isso quando o pessoal não se recupera instantaneamente, como foi o Zoro em Wano. Então assim, apesar de ter a teoria onde alguém importante vai morrer em Elbaf, não tenho nenhuma preocupação real. Sinceramente, não existe a menor chance de Elbaf ser tomada pelo governo mundial, não existe a menor chance de Imu vencer, inclusive, esse capítulo nada mais é que uma preparação para isso. Então assim, a coisa que mais me empolga nesse arco é ver os diferentes estilos de luta e os diferentes poderes usados. Porque assim, a partir do momento em que pegaram a Nico Robin, a última sobrevivente de Ohara, e não fizeram porra nenhuma, estava claro que não existia perigo real nesse arco. O Luffy que chegou mais perto de morrer foi salvo pelo Gaban, que preferiu ignorar o filho e a esposa quase morta para salvar o Luffy. Enfim, acabei me adiantando. Voltando ao sermão, Gaban chega cobrando o Luffy, que reage com arrogância. O Luffy está sendo arrogante. Ele reage como se Gaban estivesse atrapalhando, por isso ele pede para ser solto. Enquanto isso, Gaban simplesmente joga na cara dele que essa forma branca e título de Imperador do Mar não significam porra nenhuma. O que nos leva para o primeiro choque de realidade real, pela primeira vez o Luffy para raciocinar que existe uma consequência para sua falta de cuidado. O primeiro sinal de perigo, ou seja, se Luffy morrer, todo o bando vai morrer junto. O que é bem triste, mas tem quem goste. Enfim, Gaban então deixa claro que a posição de rei dos piratas é algo disputado, onde as pessoas sempre comemoram a morte não só do rei, acrescento, também a dos concorrentes. Ou seja, se Luffy pensava que poderia conquistar isso de forma alegre e otimista, na paz e no sossego, era melhor desistir e voltar para casa. Além de mandar voltar para casa tirar o fedor do mijo, ainda deixou claro que ele não nasceu para isso. Gaban foi bem duro nas falas, mostrando que o Luffy ficar se distraindo aleatoriamente é um problema desde sempre. O Sentomaru, entre aspas, quase morreu porque o Luffy perdeu o foco. A cena do Luffy sendo engolido pelo ancião lá é para construir a referência para o pequeno jardim, mas também é outro momento de distração. Na luta contra o Kizaru, o Luffy se distrai várias vezes e na luta contra Imu isso se repetiu. A diferença é que Imu foi um pouco mais agressivo. Agora, com sinceridade, faz alguma diferença termos um Luffy mais focado nas lutas? Não acho que mude alguma coisa. Mesmo se Gaban morrer, não faz diferença alguma. Tipo, foda-se, quando o Vegapunk cabeça de maçã morreu, Luffy só ficou chorando. Então vamos ter Luffy chorando uns 2 dias, no máximo. Enfim, Gaban enfiou na cara do Luffy que ele está sendo um inútil antes de o jogar pra longe. Poderia ter jogado direto no submundo, mas ele escolheu jogar ali pertinho, porque resolver possíveis complicações se podemos tomá-las com vinagre. O que nos leva para mais uma cena arrogante do Luffy. Ele não absorveu nada, ele, que está quase morto e iria morrer se Gaban não tivesse aparecido, está irritado, não gostou de ouvir verdades enquanto vaza litros de sangue. O foda é que nem dá pra criticar o Luffy realmente. É verdade que ele não fez porra nenhuma.
A maior parte do tempo ele ficou brincando na cabeça do Loki e, quando Imu chegou, ele teve que comer porque ficou brincando. Porém, isso não teve peso negativo. Ninguém morreu, mais da metade do bando não está fazendo nada, nem em perigo tá. Então assim, Luffy não levou a luta a sério, mas como disse, não faz diferença. Assim sendo, enquanto Luffy sangra litros, Gaban ataca usando uma técnica nova, estilo do machado do Louva-a-Deus, flor de ameixeira do Louva-a-Deus. Um movimento claramente fraco. O golpe é tão fraco que Imu pergunta se Gaban está tentando fazer graça. A verdade é que Gaban estava tentando ganhar tempo. Esse era o plano, ganhar tempo, porém, ganhar tempo pra quê ou pra quem, né? Gaban, então mantém o plano, ele puxa assunto, pergunta se Imu quer mastigar Luffy e a resposta é óbvia. Sim, quem não quer? Gaban se aproveita para amarrar Imu perguntando, então ele lembra tanto assim com Joy Boy. O que automaticamente fez o coração de muita gente parar. E o pessoal do Luffy, viajante do futuro, foi à loucura. Qualquer coisa é argumento para dizer que Luffy voltou no tempo, por mais fraco que seja. Também tem gente achando que Gaban acha que Luffy lembra ou é parecido com Joy Boy. O que é fascinante, como você acha que uma pessoa lembra ou é parecida com alguém que nunca conheceu. Mas enfim, quem quer acreditar, acredita em qualquer coisa. De qualquer forma, Imu se esquivou da pergunta, mudando de assunto. Vamos deixar de falar sobre Joy Boy, que tal falar sobre mim e sobre você? Me fala o que sabe, vamos falar mais sobre isso. Enquanto banca o terapeuta, Imu saca outra arma mágica, a Toushirou, a devoradora de ossos. Essa arma me deu uma ideia maluca sobre a origem dessas armas mágicas. Essa nova espada possui uma tsuba estilizada e tem algo como uma cobra mordendo o próprio rabo, e a aura negra que se projeta para fora da lâmina tem a mesma forma dessa serpente esquisita da tsuba. Aí me veio uma ideia, será que esse poder mágico é a manifestação da vontade da arma? Por exemplo, lá no capítulo 1038, quando Zoro, depois de derrotar King, acaba vendo uma alucinação. Um esqueleto vestindo uma túnica longa com as mangas puídas enquanto ergue uma foice em posição de ataque. Aí o que pensei foi, será que esse esqueleto é a manifestação da vontade de Ema? Faz sentido, certo? Ema é o nome do rei do submundo, então, a manifestação de sua vontade ser uma figura semelhante à morte é completamente plausível. Então, essas armas mágicas seriam armas de grau que alcançaram o nível da manifestação e essa manifestação traz poderes ligados à vontade da lâmina, vontade que nasceu durante a sua criação. Se não me falha a memória, o avô da Kuina comenta que Ema possui uma vontade de matar poderosa e por isso deu o seu nome em referência ao rei do submundo. Então, o que estaríamos vendo são armas de grau que alcançaram o ápice do seu poder e podem se manifestar de várias formas. A espada devoradora de ossos se manifesta na forma dessa serpente da Tsuba, Ema na forma da morte, a espada do vazio se manifesta na degradação do ambiente, a espada do deus do mar suga energia vital e por aí vai. Acho que seria bem legal. Daria um talento maior para as armas de grau que vêm sendo bem apagadas. Porém, não pode ser algo que todas as espadas de grau podem fazer. Para ser interessante, pelo menos para mim, teria que ser algo exclusivo para as armas de grau Ryo ou Asamomo para cima. Ou seja, no caso do Zoro, só a Ema e a Wado Ishimoji poderiam alcançar esse nível de manifestação. E aí, colocando uma dificuldade a mais, essa manifestação só poderia ser alcançada pela nutrição da espada através do Haki. Nesse caso, Ema iria alcançar esse nível porque foi nutrida pelo Haki do Rei de Oden por anos, Zoro só está completando o tanque que está quase cheio. Outra possibilidade, e acho que essa se encaixa até melhor, Ema é a única que pode alcançar esse nível. Ema e a Wado Ishimoji possuem o mesmo grau, mas só uma suga Haki. Então, o pré-requisito seria a habilidade de sugar Haki. É isso que torna a evolução da arma possível. Enfim, vou colocar fichas nessa teoria. Essas armas de Imu são de grau e alcançaram o auge, superando as espadas de grau supremo por serem capazes de manifestar suas vontades. Bom, voltando para a batalha, Imu está lá, querendo saber o que Gaban sabe. Infelizmente, Gaban é um tipo de Nico Robin, então ele não diz muito mais do que já sabemos. Ele leu a mensagem de Joy Boy na ilha final e também reafirma o que Rayleigh já tinha dado a entender lá atrás. Ninguém seguiu vivendo levando em consideração o que Joy Boy falou. O próprio Rayleigh diz que talvez Robin, ao ver a mensagem final, possa ter uma interpretação diferente da deles e hoje vemos que Joy Boy deixou ordens, ou algo que Gaban encara como ordens. Ou seja, Roger e o seu grupo encararam a mensagem final de Joy Boy como ordens que não faziam sentido seguir. Não fazia sentido seguir ideias de alguém do passado que ninguém conheceu. Por outro lado, todos querem ver o sonho de Roger sendo realizado.
Como Kuma, que apostou que Luffy seria importante no futuro, Gaban também tem essa esperança de que Luffy consiga cumprir o sonho do Roger. Inclusive, daqui a pouco vamos ver que Gaban sempre soube que Luffy não venceria Imu, desde o momento em que se conheceram no castelo. Gaban sabia que Luffy não estava pronto. Ele deixou Luffy levar a chave porque sabia que o Lock não era um problema real. Na época, para todo mundo, deixar Luffy levar a chave que prendia Lock era um sinal positivo. Era como se Gaban estivesse dizendo, ok, você tem a força para segurar o Lock. Agora sabemos que isso não era verdade. Gaban também não via a presença dos cavaleiros como um problema, porém, a partir do momento em que Imu desce na Shuri e depois vem fisicamente, Gaban sabia que tinha que fazer alguma coisa. Entretanto, parece que Luffy não concorda com isso, ele continua reclamando, ignorando que Gaban acabou de salvar a sua vida. Mas, o pior mesmo é ele pedindo para o seu corpo se curar. Como se o ato de se curar fosse assim, pedir e o corpo aceitar a ordem. Acho que essa é a pior parte desse capítulo inteiro. Infelizmente, é até chato reclamar disso. Uma vez que não dropei depois de vê-lo se recuperar comendo, não tem como realmente achar isso ruim. Enfim, que fique registrado, se Luffy se curar com o poder do pensamento, será horrível. Dito isso, nessa mesma página, temos Imu cuspindo sangue, claramente, o seu limite no mundo inferior está chegando. Ou seja, a qualquer momento ele vai ter que voltar e das duas uma. Ou vai levar os cavaleiros junto e engolir essa derrota, ou vai deixar Sommers e Killingham para trás e sofrer mais perdas. Imagino que, se Imu voltar para a Terra Sagrada, os poderes do homem vão junto. Shuri não deve ser levada, já que Brook provavelmente iria entrar numas de salvar a Shuri e Luffy não iria mudar o curso da navegação por isso. Então, para evitar esse drama, ela deve ficar para trás, isso é quase certeza. Vão dar um jeito de quebrar o pacto abissal, sei lá, alguma coisa vai ser feita para justificar a permanência dela. Talvez ela morra, afinal, ou imagino que ela ainda não despertou esses olhos. Já sei, Shuri vai começar a falar sobre Imu e a Terra Sagrada. Imu vai ficar com raiva e retirar o poder do pacto dela, justamente porque ela não conseguiu despertar os olhos depois de todos esses anos. Aí ela envelhece muito rápido e acaba morrendo por causa disso. Ou sobrevive e passa a viver em Elbaf. Enfim, voltando para a batalha de perguntas. Temos Imu curioso, ele quer saber quem foi o capitão de Gaban, a resposta automaticamente traz lembranças. Descobrimos assim o motivo pela alteração do nome de Roger nos cartazes de procurado. Isso foi uma ordem de Imu que não gostou de ver um D como rei dos piratas. O engraçado dessa cena é que dá a entender que a mudança do cartaz acontece após Roger se tornar rei dos piratas. Ou seja, antes disso, o nome dele aparecia normal e ninguém achou estranho quando os novos apareceram. Ninguém guardou e tentou leiloar como uma relíquia tão única. Oda não parece entender que fofoca e o disse-me-disse são as maiores formas de burlar qualquer tirania. Nenhum tirano pode impedir a fofoca e o desejo de ganhar e gastar dinheiro que a humanidade aprendeu a ter através das eras. Mas enfim, Imu acha estranho que remanescentes dos piratas Roger ajudem o Luffy, mas Gaban rebate usando o próprio Imu como argumento. O simples fato de querer eliminar o Luffy mostra que ele é uma ameaça e, o mais importante, mostra que ele pode ser a pessoa que Roger estava esperando. Lembrando que isso não veio do nada, Roger aparece com essa conversa sobre como um dia alguém surgiria e que essa pessoa vai superá-los, depois de ler a mensagem final do Joy Boy. Já a profecia do Oden, ninguém sabe de onde veio, mas de alguma forma ele sabia que iria surgir um grupo de piratas que iria derrotar Kaido. Talvez ele também tenha aprendido isso na mensagem final de Joy Boy, talvez, né? É capaz da mensagem final de Joy Boy ser o relato de uma leitura de tarô, ou búzios, e nessa leitura ele viu que em algum momento no futuro iria aparecer um grupo de piratas que iria conseguir derrotar Imu e pedia para que quem lesse a mensagem ajudasse esse grupo. De repente, é isso que Joy Boy é, um grande mestre na leitura de búzios. Dito isso, Gaban reforça dizendo que as atitudes de Imu são como uma confirmação de que Luffy é a pessoa que ele, Rayleigh, Crocus, Barba Branca, Oden e Shanks estiveram esperando todo esse tempo. Isso me deixou chocado. Até o Gaban foi enganado. Como pode ele confiar no vilão Shanks? Coitado, está velho e com a visão nublada pelas emoções do passado, onde o Shanks é só uma criança sorridente brincando no convés do navio. Uma época que não volta mais. Falando em criança, Oda acha que todo leitor e leitora de One Piece é criança, então tenta desconstruir essa ideia de que Luffy não é a criança da profecia com Imu que diz, de repente, eu e você só estamos sendo burros. Estamos vendo pelo em ovo. O que acreditamos ser o destino, não passa de coincidência. O problema é que duas coincidências ou até quatro, dá pra levar.
Mas quando o camarada diz uma série de coincidências, aí fica difícil. Mas enfim, Imu finge que não acredita nessa de destino e, para provar que não acredita, ele decide eliminar o Luffy. Óbvio, eu acho que o copo não vai cair, mas para garantir, vou tirar da borda. Essa clara falta de confiança de Imu acabou gerando uma das cenas mais interessantes desse arco. Como disse, ver como os personagens fortes lutam é sempre interessante. Então, quando Imu ameaça a vida do Luffy com o mesmo movimento que derrubou Loki, forçou Gaban a agir com tudo o que pode entregar, o que nos entrega um uso incrível do Haki. Particularmente, nunca tinha imaginado essa forma de uso. O meu problema é a conveniência disso. Ele poderia ter usado esse movimento no Somers ou na Gunko. Em relação a Gunko, vou passar um pouco de pano, afinal, a Gunko é uma personagem rápida e seria muito difícil acertá-la sem machucar o Colon, que estava basicamente sendo abraçado pela Shuri/Gunko. E com Somers, meio que não precisava, pra ser sincero. Mas enfim, foda-se, o importante é que Gaban usou agora e posso comentar. A minha leitura da cena é, Gaban usou o Haki do Rei para fazer duas coisas diferentes. A primeira, atacar Imu paralisando e impedindo que completasse o golpe no Luffy. O segundo, fortalecendo o golpe de machado para conseguir cortar o tronco da árvore. E aqui não são esses ramos que crescem no galho e dão a aparência de uma floresta, aqui é um galho igual àquele que Frank viu cortado. Se ligou, e se minha interpretação está certa, isso é um uso muito foda do Haki do Rei. Uma forma de impedir que o inimigo desvie dos seus movimentos ou até consiga bloquear. Sinceramente, achei esse momento bem massa. Porque além de paralisar Imu, também causou danos, o fazendo sangrar. Ou seja, e obviamente, como já vimos com o Shanks causando danos no Mob Dick, ou quando Katakuri e Luffy destroem as paredes do mundo dos espelhos com o Clash de Haki do Rei, é óbvio, Haki do Rei causa danos físicos. Então podemos dizer que o golpe do Roger em Oden e o golpe do Shanks no Kid são golpes de Haki do Rei puro. A diferença é que aqui, Gaban só queria ganhar tempo, ele sabia que não iria vencer e optou por afastar Imu de Luffy. Até parece que ele sabe que o Luffy vai se curar por força do pensamento. Muito foda. Bem, Gaban conseguiu o que queria, infelizmente, não saiu tudo como planejado. Afinal, voar, Imu sabe, fora isso, Imu não iria ficar só olhando. O rei do mundo revidou, aparentemente, só com a espada devoradora de ossos. Gaban tentou se defender com o mesmo golpe que lançou em Luffy e Zoro, entretanto, tem um detalhe interessante. Lá no capítulo 1140, Gaban usa o Yazotequeiro, 80 líderes tribais e Zoro leva quase meio dia para bloquear um corte. Hoje vemos Gaban lançando o Yashitequeiro, 8.000 líderes tribais. Uma clara demonstração de que Gaban estava pegando leve com as crianças, porque se fosse sério, não sobraria ninguém. E o elogio de Gaban, imagino que todo mundo entendeu, certo? Ele elogia o Luffy porque Zoro, vendo o perigo do movimento, entrou para defender o Luffy. Mas imagino que isso seja óbvio. Bom, hoje vemos que Gaban sempre soube que o grupo do Luffy estava muito fraco, só não deixou isso claro, dando a impressão que possuía confiança na força do Luffy e Zoro. Além do mais, fãs de One Piece gostam de se iludir. Depois de Egghead era óbvio que o grupo não estava forte o suficiente. Sem o robô, ninguém teria fugido, ao mesmo tempo que o pensamento, não importa, de alguma forma vai dar certo está tomando conta da mente das pessoas. O que é triste, só não é mais triste que o final de Gaban. O velho lançou um golpe 100 vezes mais forte e mesmo assim acabou no lado mais fraco da corda. Dessa vez, a espada devoradora de ossos e, talvez, o machado conseguiram romper as defesas do velho e levar o seu braço. Finalmente, tivemos a primeira vítima real do desleixo do Luffy. É verdade que no arco temos outras vítimas, como a Geralda que perdeu os dedos, mas o Chopper já colocou no lugar. Stansen também perdeu a perna, mas se colocou os dedos, a perna é suave. Também tem o Brog que perdeu a mão, mas se colocou os dedos e colocou a perna, a mão é 2 palitos, apesar de não ser um corte limpo. Ou seja, Gaban tem fortes chances de ser a primeira vítima real do arco e do desleixo do Luffy. Lembrando que no capítulo retrasado, Oda teve que nerfar Imu, ou então teríamos Jinbe, Esquilo e Loki mortos. E digo mais, achei bem escroto Oda não ter nerfado Imu agora, dava tranquilamente pra nerfar e fazer Gaban ganhar a luta. Não vejo problema nisso, já tivemos praticamente todo o bando capturado, até a Nico Robin foi capturada e nada aconteceu, Luffy ficou fazendo churrasco tranquilamente. Na maior paz do mundo. Aí agora não pode mais nerfar Imu, não pode mais poupar ninguém, é isso. Esse é o gênio de vocês? Bom, é isso. Gaban deu tudo o que podia e conseguiu, em poucos movimentos, fazer mais que Sanji, Loki e Luffy juntos.
E verdade seja dita, Luffy e Sanji não fizeram nada. O soco do Luffy no máximo sujou o rosto de Imu. Gaban não, o velho chegou e amarrou Imu de tal forma que o maluco começou a suar. E ainda teve que engolir o desaforo do Gaban constatando que Imu também acredita que Luffy possa ser um perigo no futuro. Porém, o colega não ouviu calado. Segurou os 8.000 golpes e, quando revidou, Xablau, Gaban ficou cotoco. E da forma que ficou estirado em via pública, talvez até morto. Vou casar uma aposta aqui, Gaban vai morrer só porque o Chopper está na biblioteca e a Geralda está ocupada com o Loki. Não vai ter ninguém para ajudar e o velho vai cair em batalha. Uma morte rara e que não muda nada. Como Kaido e Big Mom, tá ligado, certo? Eles só morreram porque, se ficassem vivos, iriam voltar para tomar o Ano e o Momo com meia dúzia de guerreiros aposentados não iriam aguentar nem 10 minutos. Entendeu a malandragem do Oda? Uma morte, de certa forma tosca, para evitar um problema óbvio. Inclusive, o exército revolucionário atacando a Terra Sagrada também serve para impedir que o governo mundial ataque o Ano. Apesar de não ser difícil controlar o país inteiro, qualquer almirante controla o Ano em alguns minutos. Entretanto, defender a Terra Sagrada é mais importante aqui, obviamente. Agora, sabe outra coisa óbvia? O haki do Usopp está a cada segundo mais aflorado, né? Quando o tronco da árvore cai, a Nami aparece surpresa, se perguntando se era algo com Luffy, entretanto, Usopp é afirmativo. Ele nega que seja o Luffy e afirma que tem outra pessoa absurdamente forte. Ou seja, ele está sentindo pelo haki. Olha lá, finalmente Usopp com haki a 100 por hora. Depois de quase 13 anos, Usopp parece que vai aprender a usar haki, ou não, vai saber, né? Enfim, Gaban foi. Luffy e Loki ainda estão feridos, apesar do Luffy estar mantendo a forma branca. Confesso que tô na dúvida. Será que Oda esqueceu de modificar a forma do Luffy? Será que ele está mantendo o Luffy branco só para ter menos trabalho? Até porque Luffy estava usando uma roupa típica de Elbaf, ele jogou o casaco fora e, quando entrou no despertar, as roupas simplesmente voltaram a ser as roupas comuns. Logo, a probabilidade do Oda manter o despertar só para esconder o erro que cometeu ao trocar as roupas é grande, tão grande quanto o Loki. Mas é isso, Luffy foi humilhado, Gaban foi usado, Joy Boy leu o futuro nos búzios e esse vídeo acabou.